Livro Diálogo com as Sombras, autoria Hermínio C. Miranda. Os manifestantes. Variam muito as categorias de espíritos que comparecem a um grupo mediúnico. Vimos aqueles que pertencem às equipes socorristas, dedicados ao bem, ao trabalho construtivo, à renúncia, ao amor fraterno. Claro que não são, nem se julgam seres redimidos à soleira da perfeição. Ainda trazem, como todos nós, impurezas e imperfeições, a que dão combate sem tréguas nas lutas redentoras em que se empenham. O próprio trabalho a que se dedica o de socorro às almas que sofrem dores maiores é um dos mais eficazes instrumentos de autorresgate. Ninguém precisa e ninguém deve esperar a perfeição para servir, porque então nunca chegaríamos a fazê-lo. No avesso da medalha encontramos os espíritos envolvidos em dolorosos processos de atordoamento moral. Não nos iludamos com seus rancores, sua gritaria, sua violência e agressividade. São terrivelmente infelizes, a despeito de tudo quanto digam ou façam. A couraça de ódio de que se revestem não passa de uma defesa desesperada contra a infiltração benéfica do amor. Temem mais o amor do que o ódio, mas desejam-no acima de tudo neste mundo. Não buscam, no fundo, outra coisa senão serem convencidos de seus erros, para retornarem o caminho evolutivo abandonado, às vezes há séculos ou milênios. E coisa ainda mais estranha, trazem também amor no coração, ainda que sepultado em profundas camadas de desesperança e desenganos. Sem a pretensão de cobrir todo o terreno e esgotar o assunto, tentaremos apresentar e estudar algumas dessas categorias. O obsessor. Todo o capítulo 23 de O Livro dos Médiuns é dedicado ao problema da obsessão, que Kardec considera, com a lucidez que o caracteriza, um dos maiores problemas decorrentes do exercício da mediunidade. Define ele como obsessão o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Em artigo para Reformador, escrevi o seguinte: a palavra obsessão é termo genérico de um fenômeno que pode desdobrar-se em três principais variedades: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A primeira delas é a menos perniciosa, porque, usualmente, o médium, pois todo obsediado tem forte componente mediúnico, está consciente das manobras e dissimulações do espírito, o que certamente o incomoda, mas não o perturba a ponto de provocar desarranjos mentais. Esse artigo prossegue comentando Kardec para dizer que a fascinação é bem mais grave, porque o agente espiritual atua diretamente sobre o pensamento de sua vítima, inibindo-lhe o raciocínio e levando-o à perigosa convicção de que as ideias que expressa, por mais fantásticas que sejam, provém de um espírito de elevado gabarito intelectual e moral. Seu engano é evidente a todos, menos a ele próprio, que segue fascinado e servil o espírito que se apoderou sutilmente de sua mente. Na subjugação, diz ainda o artigo, Kardec distingue dois aspectos, a moral e a corporal. No primeiro caso, o ser encarnado é constrangido a tomar atitudes absurdas, como se estivesse completamente privado do seu próprio senso crítico. No segundo caso, o obsessor atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários, obrigando a sua vítima a gestos de dramático e lamentável ridículo. Acha, por isso, o codificador que o termo subjugação é mais apropriado do que possessão, de uso mais antigo.
Nessa linha de raciocínio, portanto, o que conhecemos por possessão não seria senão um caso grave e extremo de obsessão. Ao reexaminar o problema em A Gênese, Kardec chama a obsessão de ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo, enquanto que na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. A possessão, consequentemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Ensina Kardec, prossegue o artigo, que na obsessão grave, o obsidiado fica envolto e impregnado de fluidos perniciosos que cumpre dispersar pela aplicação de um fluido melhor, ou seja, por processos magnéticos através de passes, por exemplo. Nem sempre, porém, adverte Kardec, basta esta ação mecânica. Cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso se possuir o direito de falar com autoridade, que, entretanto, falece a quem não tem a superioridade moral. Quanto maior esta for, tanto maior também será aquela. E acrescenta, mas ainda não é tudo. Para assegurar a libertação da vítima, indispensável se torna que o espírito perverso seja levado a renunciar aos seus maus desígnios. Que se faça que o arrependimento desponte nele, assim como o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas em evocações particularmente feitas com o objetivo de dar-lhe educação moral. Pode-se, então, ter a grata satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. Ninguém poderia descrever melhor em tão poucas palavras o programa síntese do processo de desobsessão. O obsessor não deve ser arrancado à força ou expulso. Ele precisa ser convencido a abandonar seus propósitos e levado ao arrependimento. Isto se faz buscando com ele um entendimento, um diálogo, pelo qual procuremos educá-lo moralmente, mas sem a arrogância do mestre petulante e sim com o coração aberto do companheiro que procura compreender as suas razões, o núcleo de sua problemática, o porquê da sua revolta, do seu ódio. Por mais violento e agressivo que seja, é invariavelmente um espírito que sofre, ainda que não o reconheça. A argumentação que utilizarmos tem que ser convincente. A obsessão é, a miúde, um processo de vingança. Deseducado moralmente, como diz Kardec, o espírito perseguidor busca alívio para o seu sofrimento, fazendo sofrer aquele que o feriu, tornando-se ambos infelizes e envolvendo ainda outros nas tramas das suas desgraças. É preciso observar, no entanto, que tudo está previsto nas leis divinas, que, ao mesmo tempo em que permitem a cobrança de nossas faltas, nos liberam pelo resgate. A obsessão é impotente diante de espíritos redimidos. Voltaremos a cuidar do problema quando tivermos de conversar mais adiante acerca das técnicas e recursos sugeridos para o trabalho.